Mateus 12. Não vamos fazer a leitura ainda. Daqui a pouco, a partir do verso 9 até o 21. Mas, por enquanto, quem assistiu ao filme Um Sonho de Liberdade? É um filme antigo, de 94. Esse filme é uma ficção onde o personagem principal, Andy Dufresne, ele foi vivido pelo ator Tim Robbins. É um filme muito interessante, um filme que tem uma mensagem muito bonita, e ele é um banqueiro que foi condenado injustamente pela morte da sua esposa. E certo dia, um outro detento que chega na penitenciária onde ele está, e esse detento, o personagem Tommy Williams, ele diz que conheceu em outra prisão o verdadeiro assassino da esposa desse banqueiro do Fresne. E ao ver isso, ele vai procurar então o diretor da prisão, Samuel Norton, com a prova da sua inocência, esperando que o diretor o ajude a reabrir o caso. Mas o diretor tinha outros planos, porque ele já vinha usando os serviços desse banqueiro, com seu conhecimento, para lavar dinheiro e sugerir, e também administrar os seus negócios escusos e corruptos, porque ele tinha uma situação muito confortável, né, nesse contexto. Então, não havia nenhum interesse de libertar aquele prisioneiro, ainda que ele fosse inocente. O diretor pretendia apenas usar aquela vida já quebrada, né, por ter perdido a esposa e ainda ter sido condenado injustamente pela morte da esposa. E o diretor queria apenas usar aquela vida quebrada para alcançar seus objetivos pessoais. E essa bem que poderia ser a história de muitas pessoas nesse mundo, na vida real. São pessoas que vivem por aí, e nós, algumas conhecemos, outras não. São pessoas já bastante maltratadas pela vida, muitas vidas quebradas, destruídas, mas que ao buscarem ajuda em seus semelhantes, acabam encontrando ali apenas mais uma situação em que serão exploradas, né, ainda mais, e diminuídas ainda mais na sua dignidade enquanto pessoas, enquanto seres humanos. É verdade que aqui e ali nós encontramos histórias de solidariedade incríveis, mas essas histórias são incríveis justamente porque elas são poucas. E também, normalmente, ocorrem nas vidas de pessoas que foram consideradas minimamente dignas de receberem alguma ajuda. Porque, normalmente, quando se propõe a ajudar alguém, o ser humano sempre tem exigências, né? Nós sempre esperamos que aquela pessoa apresente algum requisito, algum critério, algum dos nossos critérios para que a gente possa ajudá-las. Mas e aquelas pessoas que nós consideramos indignas? Quem ajudará essas pessoas? Que afinal, irmãos, não são todas pessoas igualmente quebradas, não são todas igualmente pessoas maltratadas pela vida? Então, hoje nós vamos trazer aqui uma boa notícia para todos os quebrados, maltratados e injustiçados deste mundo. Existe alguém muito interessado em ajudar essas pessoas, independente de quem elas são, que tenham feito, ou a que classe social pertencem. Existe alguém que lhes estende a mão, porque também conhece a maldade dos homens e sabe muito bem o que é ser pisado quando já se está caído. E esse é o nosso assunto de hoje na EBD. Então, vamos ler aqui Mateus capítulo 12, versículos 9 a 21, e depois vamos orar. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha
e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Pedimos que o Senhor agora nos possa guiar por meio dela, através dela, à luz do entendimento, para que o Evangelho fale aos nossos corações com profundidade, com propriedade e com integridade. Guia-nos, ó Pai, por meio do teu Espírito, para que falemos e ouçamos segundo a tua vontade e os teus planos para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele, um pouquinho antes, ele vai fazer uma oração exultante ao Pai, porque o Pai escolheu revelar a sua palavra aos desprezados deste mundo, enquanto ele esconde dos pretensos sábios e instruídos a revelação dessa palavra. Aquelas pessoas que já sobrecarregavam o povo com o jugo pesado da lei, mas que eles mesmos não carregavam esse jugo. Então, após orar, Jesus convida todos os que se sentem oprimidos e injustiçados por esse jugo humano a encontrar descanso nele, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Nós vamos ver isso no capítulo 11, versículos 25 a 30. No mesmo contexto, Jesus se envolve em debates sobre guardar o sábado. Os discípulos haviam entrado numa plantação, no milharal, no dia de sábado, para colher algumas espigas apenas para saciar a sua necessidade, que era algo permitido na lei. E então eles são criticados, e Jesus é criticado por permitir que eles façam isso no dia de sábado. Então Jesus cita o exemplo de Davi e os seus soldados, aí no capítulo 12 já, do versículo 1 ao 8, que entraram no sábado, não no milharal, mas entraram no templo, né, no santuário, e tomaram os pães da proposição, que era destinado apenas aos sacerdotes. E nesse momento, Jesus faz duas afirmações muito importantes sobre si mesmo e sobre também a sua missão no mundo. A primeira, que nós vamos encontrar no texto paralelo de Marcos 2, 27, é que o sábado foi feito por causa do homem, e nós vamos encontrar também aqui no final do versículo, do capítulo 12, no finalzinho do versículo 8, né, vai dizer, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, são duas afirmações. Primeiro, ele diz que o sábado foi feito por causa do homem e que o Filho do Homem, Jesus, é o Senhor do sábado. Então, o descanso que foi instituído por Deus visava o bem-estar e o fortalecimento do seu povo. E aqui Jesus faz uma clara distinção entre lei e justiça. Porque a lei só opera a justiça quando ela é corretamente aplicada e igualmente observada por quem aplica a lei, tanto quanto por aqueles sobre quem a lei é aplicada. Então, a questão da justiça vai permear toda essa seção que nós estamos considerando, mas que tipo de justiça? A simples aplicação ou obediência da lei? Não, muito mais do que isso.
Justiça aqui tem o sentido de retidão concebida amplamente como a autorrevelação do caráter de Deus para o bem da humanidade. Então, não se trata de obrigação opressora de guardar normas e preceitos criados por homens em torno da lei, né? E o Shabat é uma dádiva divina e não um ídolo ao qual nós devamos servir. E é desse Messias que o texto está falando, esse Messias justo e totalmente fiel à lei, em sua abrangência e correta compreensão que Deus enviou ao mundo. Foi esse Jesus que veio ao mundo, e por isso ele não foi compreendido. A segunda declaração sobre o caráter da sua missão, quando ele diz que é o Senhor do sábado, né, o texto que Jesus tem em mente aqui é Daniel, capítulo 7, onde Daniel vai falar sobre o Filho do Homem, aquele que viria ao mundo para ser o Senhor e o regente supremo sobre todos os reinos deste mundo. Ele é o Senhor universal, também sobre o sábado e sobre todas as coisas. Ele é o intérprete fiel da lei, dos 10 mandamentos, da Torá como um todo. Ele é o próprio sábado, o nosso lugar de descanso, assim como ele também é o próprio templo, né, conforme nós vamos ver em capítulo 11, versículo 6, onde ele fala: eis aqui alguém que é maior do que o templo. E João capítulo 2, ele falando sobre o seu próprio corpo, ele diz: destruam esse templo e em 3 dias eu reedificarei. Então, tudo mais que do passado eram apenas sombras daquilo que iria se revelar plenamente na nova aliança, se materializa e se cumpre na pessoa de Jesus. Então, ao mesmo tempo, Jesus é o servo e o Senhor. Enquanto Senhor, ele serve, e enquanto servo, ele é o Senhor. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E é nesses termos que Mateus, então, vai descrever o caráter do ministério de Jesus. Ele se baseia na misericórdia, na compaixão e na graça. Ele não veio trazer fardos sobre os nossos ombros, já calejados, cansados, mas ele trouxe descanso e esperança. Capítulo 11, versículo 7, nós vamos ver essa revelação. Não se trata do fato de Jesus desprezar a lei, pelo contrário, de oferecer justiça àqueles que justamente por própria limitação não podem se auto-justificar. Meus irmãos, Jesus não veio trazer para nós um conjunto de regrinhas, porque ele sabe que nós somos infiéis. O que ele veio trazer foi uma vida de obediência por gratidão e misericórdia a ele, uma vida de devoção, não uma vida perfeita. Uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida de piedade para que nós possamos agradá-lo em tudo, mas não uma vida de impecabilidade. Então, a questão básica aqui é: a lei permite fazer o bem no sábado? E é o que nós vamos ver aí no versículo 9 até o 14, onde vai ser discutida justamente essa questão. Ali os fariseus armam uma cilada para Jesus. Versículos 9 e 10, eles estavam ali, quando Jesus entra na sinagoga, e se achava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles esperavam que Jesus fizesse algo para ter do que o acusar, porque aquele era outro sábado. Então eles tinham a pressuposição de que Jesus ia curar o homem, e Lucas informa que esse era outro sábado após aquele do primeiro debate, e observe como eles vão usar aquele homem já quebrado para provocar uma situação de que pudessem acusar Jesus e levar Jesus ao julgamento do Sinédrio e matá-lo. Porque para os fariseus o homem, o ser humano em si, tinha pouca importância. Afinal, se aquele homem nasceu aleijado, é porque ele ou seus pais haviam pecado, e nesse caso o castigo sobre ele era merecido. Era assim que os judeus viam a relação do homem com a lei. Então, se você está em pecado, é porque você cometeu, se você está doente, é porque você cometeu algum pecado. Parece um pouco com a igreja de hoje, né, irmãos? Em muitos lugares por aí. Se você está mal, eles dizem assim: você está mal porque você merece. Porque você pecou. Ou porque você não deu o dízimo que você deveria dar, ou porque você não deu aquela oferta, ou porque você não fez isso ou não fez aquilo, sempre baseado em obras. Então, em João capítulo 9, versículo 1,
os discípulos vão perguntar para Jesus acerca de um homem cego: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele nem seus pais. Não é o pecado que determinou essa doença. Ela está aqui neste homem para que na vida dele se manifestem as obras de Deus. Então, meus irmãos, existe muito mais do que preto e branco em nossas vidas. Existem outros tons, muitos tons diferentes, que podem ser responsáveis pelas nossas fraquezas, limitações e frustrações. Então, como tantas outras pessoas em igual situação, o melhor que essas pessoas podiam fazer era servir aos propósitos do poder religioso dominante. Mas eles já conheciam Jesus, os fariseus, conheciam Jesus o suficiente para saber que Jesus era diferente. Então, eles fazem a pergunta já esperando um sim enfático de Jesus. Mas Jesus, além de compassivo, também era sábio. E o que ele faz? Ele oferece um contragolpe argumentativo desconcertante a eles. E ele vai fazer essas perguntas dos versos 11 a 12. Olha, digam-me uma coisa. Se uma ovelha de vocês cair no buraco no dia de sábado, vocês vão lá tirá-la? Aí Jesus já sabe que a resposta é um sim. E Jesus pergunta então: quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, eu digo, é lícito fazer o bem aos sábados. Para os fariseus, aquele homem valia bem menos do que uma das suas ovelhas. Para Deus, as pessoas possuem muito mais valor, um valor especial. Elas valem muito mais do que animais, plantas, astros. E Mateus vai enfatizar isso diversas vezes. No capítulo 6, versículo 26, Jesus vai falar sobre ansiedade. E ele diz: olhem os lírios do campo, olhem os pássaros dos céus. E se Deus cuida deles, não vai cuidar muito mais de vocês, porque vocês valem muito mais do que pássaros, do que lírios. E depois ele diz no capítulo 10, versículo 31, veja, nenhum cabelo da cabeça humana cai sem que Deus conheça. Não cai um pardal sem que Deus saiba, porque os pardais têm valor para Deus, mas vocês têm muito mais valor para Deus. Então, por que Deus nos distingue assim, irmãos, com esse valor tão grande? É porque nós somos bons? Porque nós somos caridosos? Não. Ele sabe que o pecado nos quebrou, nos corrompeu. Ele sabe que o pecado nos tornou desprovidos de virtudes, de bondade intrínseca. O motivo é outro. É porque só os seres humanos foram feitos à imagem de Deus. Por isso, o seu grande valor inato para Deus é indiscutível. É porque nós carregamos a imagem do nosso Criador. Uma imagem deformada, sim, mas ainda assim a imagem de Deus. É isso que Jesus vai destacar. Versículo 12. Então ele diz: quanto mais vale uma ovelha quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Então ele desarma os discípulos, os fariseus, com essa resposta. E a questão aqui é quase filosófica, irmãos. A pergunta retórica de Jesus sobre ovelhas, ela tem um foco mais restrito e mais profundo. A questão dele é a seguinte: o sábado é um dia para atividades maléficas, malignas, perversas? Como as más intenções de vocês ao me questionar, querendo encontrar uma forma de me matar, o sábado é para isso? Olha só, que soco no estômago, hein, irmãos? Ou será que o sábado é um dia para fazer coisas boas, como curar um homem enfermo? Aí houve um silêncio de meia hora, igual aquele lá do Apocalipse. E só então veio a resposta de Jesus: sim, a lei permite fazer o bem no sábado. Então, sabedoria. No versículo 13, então, Jesus manda que o homem estenda a mão e ele é curado completamente. Jesus dá a ordem. Imediatamente a mão dele, antes ressequida, provavelmente por uma atrofia muscular provocada por problemas sérios de insuficiência circulatória, aquela mão ficou exatamente igual à outra que estava sã. E Mateus tem essa preocupação com esse detalhe: ficou sã como
a outra, não foi uma meia medida. Jesus não quebrou o galho, ele curou completamente a mão do homem e ela ficou perfeita. Porque Jesus não faz nada pela metade, irmãos. Os fariseus tentaram usar o homem para condenar Jesus. Mas Jesus usou a circunstância para restaurar plenamente a saúde do homem e calar os fariseus. Que diferença, não, irmãos? De como os homens nos tratam, de como Deus nos trata. Nas mãos dos homens nós somos objeto para alcançar seus fins pessoais. Na mão de Cristo, nós somos alvos da graça e da misericórdia que Deus quer revelar aos corações quebrados, injustiçados. A cura confirma que Jesus é o Senhor do sábado e que sim, é lícito fazer o bem aos sábados. Além disso, o pressuposto de que toda doença era associada à prática do pecado também acaba exaltando ainda mais a cura, porque Jesus mostra que além do poder de curar, ele tem o poder de perdoar pecados. E aí o versículo 14 tem o desfecho dessa primeira parte, quando eles saem dali conspirando para encontrar uma forma de matar Jesus. E esse verso de Mateus é o primeiro a fornecer uma referência clara sobre a morte iminente de Jesus. E esses planos homicidas vão se multiplicar neste evangelho. No capítulo 26, verso 4, vai dizer a mesma coisa. No capítulo 27, verso 1, vai dizer a mesma coisa. E isso vai expor a hipocrisia dos fariseus, porque quando eles se apegam à lei de forma mecânica e exteriorizada, eles deixam de praticar a justiça de Deus. Mas a morte de Jesus fazia parte dos planos de Deus. E ele mesmo falou sobre isso, era necessário, Mateus capítulo 16, 21. Fazia parte de um plano maior, Mateus 17, 22, 23. Nessa morte se cumprirá o plano de Deus e o desejo assassino das autoridades religiosas que contribuirá com o plano de Deus, Mateus 20, 17 e 19. Mas essa morte se daria apenas dentro do planejamento de Deus e do seu Filho Jesus, e não ao bel prazer dos fariseus. Então, versículos 15 e 16 vai dizer que Jesus se retira, e ele se retirava sempre que a oposição se intensificava. Nós vamos ver isso acontecer em Mateus 4, 12, 14, 13, 15, 21, 16, 5. E pelo menos esse era o seu costume até chegar a hora determinada. 26, 45. João capítulo 7, verso 8. Jesus diz, chegou a hora. Então, meus irmãos, a hora de Jesus era uma hora precisa dentro da agenda de Deus. Ela não seria antes e nem depois daquilo que havia sido planejado. Então, em João 2, versículo 4, na festa de Canaã, Maria vai dizer, Jesus, o vinho acabou. E Jesus diz, mulher, ainda não chegou minha hora. A hora de quê? De manifestar claramente que ele era o Messias, porque ele sabia que isso levaria fatalmente à morte. Então, o texto diz que Jesus curou a muitos. Mesmo em suas horas mais críticas, o Senhor encontrava tempo de oferecer compaixão e graça. E essa segunda parte do verso 15 sintetiza o relato mais extenso que nós vamos encontrar em Marcos, capítulo 3, versos 7 a 12, depois você pode conferir, que dá conta de inúmeras curas e exorcismos realizados à beira-mar. E nesse mesmo contexto, os demônios que saíam das pessoas, saíam gritando e relatando que Jesus era o Filho de Deus. É interessante que boa parte das vezes o diabo sabe das coisas em relação a Cristo muito antes da gente. Por isso, irmãos, verso 16, na sequência, tanto Marcos quanto Mateus relatam a preocupação de Jesus com o chamado segredo messiânico, justamente para não antecipar a revelação da sua identidade e, consequentemente, não antecipar a sua morte, expondo Jesus à publicidade indesejada, porque isso estava associado à liberdade de continuar a pregar e ensinar sem tanto assédio, né? Mas,
Mateus vai desenvolver mais esse tema nos versos seguintes, versículo 17 a 21. Aí ele vai mostrar a verdadeira identidade de Jesus. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu Espírito. Então, primeira parte do verso 18 aí, se a verdadeira identidade de Jesus não devia ainda ser revelada à sua sociedade imediata, Mateus quer revelar de imediato para os seus leitores. Ele revela quem é Jesus, apontando para mais uma profecia que se cumpre na sua vida. Primeiro, Jesus é o servo do Senhor aprovado. Isaías 42, versículo 1, parte 1 e B, que é uma afirmação do próprio Deus, que Mateus já havia registrado no batismo de Jesus, no capítulo 3, 17, quando Jesus é batizado, vem o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. De novo, por outra afirmação direta da boca de Deus no Monte da Transfiguração: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer, dele me agrado. Capítulo 17, verso 5. Mostrando que a eleição eterna de Jesus, como Filho unigênito de Deus, gerado na eternidade, é o caminho também de mediação da eleição de todos aqueles que vierem a crer nele. Meus irmãos, Deus só tem um Filho aprovado, Jesus. Todos vocês são reprovados. Eu também. Nenhum de nós passa na prova. Se a gente eventualmente passar, passa com 5, metade azul e metade vermelho. Mas Jesus passa com 10. Ele é o Filho amado de Deus. É por isso que não há outro caminho, irmãos. É por isso que não há outra porta que não seja Cristo. Ele é o novo Adão aprovado, ele é o Filho de Deus aprovado, ele é o servo de Deus aprovado. E em segundo lugar, diferentemente de Marcos, Mateus não liga Jesus aos títulos de divindade, Filho de Deus, e nem aos títulos cristológicos como Filho de Davi, mas ao servo sofredor de Isaías. Por que Mateus faz isso? Porque aqui o contexto exigia destacar essa identificação de Jesus com os seres humanos, nas injustiças que eles sofrem, esse caráter substitutivo da sua missão. Jesus morreu em nosso lugar. E em terceiro lugar, que Jesus é também aquele sobre quem repousa o Espírito de Deus permanentemente. Mateus, recordando Isaías, vai unir aí os temas do derramamento do Espírito e a vocação dos gentios, lá no capítulo 42 de Isaías. O que também trazia uma alerta àquela geração perversa que desprezava o seu Messias. Jesus vai falar disso lá na frente, no versículo 45, quando ele diz: essa geração má e perversa, a geração de Nínive vai entrar primeiro do que vocês no reino de Deus. Você falar isso para um judeu é a mesma coisa que você dar um tapa na cara dele. Então Deus derramou o seu Espírito sobre o seu servo, fato comprovado no batismo de João, citado por Mateus, que nós já mencionamos aqui, e portanto os exorcismos que Jesus realizava pelo Espírito constituem uma prova da inauguração do reino de Deus nesse mundo. É o que nós vamos ver lá no versículo 28 do capítulo 12. Consequentemente, irmãos, a blasfêmia contra esse Espírito não pode ser perdoada. Verso 32 do capítulo 12. Por fim, Mateus apresenta um último elemento da identidade de Jesus, que é o mais abrangente de todos. Versículo 18, última parte até o 21, onde ele vai dizer: e ele anunciará juízo aos gentios, não entrará em discussões, nem gritará, não fará ouvir as praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Esse servo anunciará o juízo vindouro aos gentios.
a fim de que eles se convertam. Os profetas falam sobre isso largamente. Vou chamar um povo que não é meu povo. Eles vão ouvir a minha voz no lugar de vocês, falando a Israel. Então, o que vamos observar nessa porção do texto é que Mateus enfatiza tanto a misericórdia divina revelada em Cristo como o servo gentil, amável, quanto a severidade dessa graça que chama, porque ela exige uma decisão por Cristo para que se evite o juízo vindouro. Então, meus irmãos, nós não podemos ter uma relação de simpatia por Jesus. Você sabe que as igrejas estão cheias de gente que simpatiza com Cristo, né? Mas Jesus não quer pessoas simpáticas à sua causa. O que Ele espera é que nós nos tornemos parte da sua família, que nós façamos parte da aliança. E para isso nós precisamos permitir que Ele se torne não apenas o Salvador, mas também o Senhor das nossas vidas. Tomando uma decisão pública e pessoal por Ele, para que todos saibam que agora nós somos de Jesus. Então o texto diz que ele não contenderá, nem gritará, não levantará sua voz nas ruas. A ideia aqui não é tanto de um silêncio total, afinal, o texto diz que o servo vai proclamar a justiça. Nós vamos ver isso também lá em João capítulo 7, versículo 37, quando Jesus anuncia: aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Esse é o anúncio e a proclamação que o servo vai fazer a todos os gentios, né? Mas essa é uma ideia de mansidão e humildade. Ele não grita, ele não contende, ele luta pelo seu povo, ele luta pela sua igreja, ele entrega a sua vida, ele faz a obra de Deus, a vontade do Pai, de uma forma tranquila, recolhida. O que se quer aqui é separar as coisas, irmãos, mostrar o perfil do servo sofredor, que também está ligado ao Messias verdadeiro, distinguindo das interpretações que são exclusivamente ligadas a um trono real e conquistas militares. Porque Jesus, ele está sendo apresentado aqui, seu messianismo, que não é arrogante nem presunçoso. O Messias verdadeiro é quase anônimo. Ele foge da publicidade, ele foge das câmeras, da exposição como uma celebridade. Se ele viesse hoje ao mundo, certamente ele não teria redes sociais e não seria um influencer. Ele passa como mais um na multidão, ainda que ele seja tão único e tão especial. Então, nós temos aqui uma dupla metáfora no verso 20. Diz que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer o juízo. Ambas as metáforas vão exalar aí o perfume da doce compaixão do Messias Jesus. Curiosamente, assim como o verso anterior, Mateus apresenta aqui essas virtudes do servo usando uma figura de linguagem chamada litotes, que significa afirmar algo usando uma linguagem negativa. Então, por exemplo, quando eu digo, ao invés de eu dizer eu gosto de fulano, eu digo eu não desgosto de fulano. Você apresenta uma verdade, você está afirmando algo com uma linguagem negativa. Então, Mateus usa duas imagens nesse recurso. Ele diz que Jesus não esmagará o caniço rachado, a cana quebrada, e ele não apagará o pavio que fumega. A cana pode ser usada para diversos fins, né? Podia ser usada para diversos fins naquela cultura, dependendo da sua espessura, densidade ou tamanho. Mas, independente de qual fosse o uso, a cana quebrada não servia para mais nada a não ser para ser queimada, triturada e queimada no fogo. Então, aqui Mateus usa essa imagem para ilustrar a fragilidade das pessoas às quais Jesus revelava a sua graça. Elas já estavam quebradas, mas Jesus não vai triturá-las, ele não vai destruí-las, ele não vai deixar que elas sejam usadas para o fogo, para o tormento. Ele vai restaurá-las gentilmente,
De modo afetivo, ele as leva de volta ao seu verdor pela seiva da vida que fluía das suas palavras e ações, por meio da cura, da libertação e do acolhimento. O que somos nós todos aqui, irmãos? Senão canas quebradas, restauradas por Jesus. Quantas canas quebradas nós vemos na história do Evangelho, nos relatos do Evangelho. Maria Madalena, que era oprimida por 7 demônios. Aquela mulher cujo fluxo de sangue crônico havia levado a gastar todos os seus bens. Então ela se humilha aos pés de Jesus. E Jesus restaura a sua vida. Zaqueu, que era um homem rico, mas não encontrava sentido na vida. E mostrou que estava disposto a sair daquela situação de miséria humana quando ele sobe numa figueira para ver Jesus, mostrando que ele queria deixar aquele estado em que ele vivia, procurar algo maior, mais elevado. Então Jesus dá a ele a oportunidade. E ele apresenta ali os suas credenciais de cana quebrada. Mestre, eu tenho roubado as pessoas. Eu tenho ganhado dinheiro de forma ilícita, eu sou uma pessoa corrupta. Eu sou um fiscal corrupto. E Jesus então perdoa aquele homem e restaura a vida dele. Tantas canas quebradas. A quem Jesus amorosamente restaurou. O mesmo se aplica ao pavio fumegante, irmãos, que era um pedaço de cordame vivo preso a uma vasilha com azeite. E no caso aqui, esse pavio que fumega, ele já ostentou um dia uma chama viva que iluminou o ambiente para muita gente, mas agora ele é só um chumaço queimado, exalando o mau cheiro de tecido carbonizado. Qual é o seu destino? Ser jogado fora, trocado por um novo. Quantas vidas quebradas, quantos pavios fumegantes têm sido trocados por um novo hoje em dia, não é, irmãos? Vem a crise, o relacionamento na família, no casamento, e o pavio fumegante, o pavio carbonizado é simplesmente removido e trocado por um novo. Porque as pessoas não percebem que todo pavio, cedo ou tarde, por mais novo que seja, vai se tornar um pavio fumegante. Então, irmãos, Jesus ele não despreza o pavio fumegante. Me lembro de um corinho antigo, cantava na minha igreja ultra, mega, hiper pentecostal. Ele dizia assim: não pode apagar o pavio que fumega. Jesus assopra, era assopra mesmo, tá? Jesus assopra no pavio, o fogo pega. E aí a igreja vinha abaixo, né? Fogo pega, e pronto. Aí era a língua para cá, rajada para lá e... Mas apesar de ser uma letra tão simples e até rude, ela transmite uma verdade, irmãos. Jesus vem, ele sopra nas nossas vidas o seu fôlego de vida, o seu hálito de vida. E o pavio fumegante pode se transformar de novo. Não é um cordame vivo que vai de novo mostrar uma chama ardente. Então Mateus compara assim essas pessoas que já foram capazes de iluminar um dia, que foram notadas por causa da chama acesa em suas vidas, que foram úteis de algum modo para edificar, para fazer, para trazer recursos, meios à vida de outros, mas que por alguma razão agora estão quebradas, destruídas, apenas exalando a fumaça mal cheirosa, não queimam mais. Então, são descartáveis para a sociedade, mas não para Jesus. Jesus é capaz de torná-los incandescentes de novo, de transformá-los em um sinal claro do seu poder e reciclar vidas quebradas. Meus irmãos, Jesus é o maior reciclador que existe no universo. E sempre há um lugar para você no círculo de amigos de Jesus, como parte da sua família. Nunca se esqueça disso. Então, se você, por alguma razão, em algum momento, se sente
essa cana quebrada, esse pavio fumegante, crê que Jesus está disposto a restaurar a sua vida sempre. Ele não vai te quebrar, Ele não vai te destruir, Ele não vai te moer, Ele não vai te apagar de vez. Ele vai fazer um milagre na sua vida, vai mudar a sua história, porque o maior milagre que Cristo opera em nossas vidas é a cura da nossa alma. E quanto à última parte do verso 20, falando sobre o juízo, que ele faria vencedor, né? O juízo e a justiça foram alcançados pela entrega voluntária e substitutiva de Jesus na cruz do Calvário. Porque sobre a cruz, ao mesmo tempo, Deus operou justiça sobre todo o pecado. E, ao mesmo tempo, Ele concedeu graça e perdão sobre todo o pecado. É o que Paulo vai dizer em Romanos, quando ele diz que Deus, na cruz do Calvário, Ele se fez justo e justificador daquele que tem fé. Então, Jesus padeceu na cruz como o maior injustiçado da história humana. Meus irmãos, não existe ninguém inocente nesse mundo. O único inocente que viveu aqui foi Jesus. Mas Deus o vindicou, ressuscitando dentre os mortos ao terceiro dia. E ao morrer em nosso lugar, Ele satisfez plenamente a justiça de Deus, enquanto nos entregou o seu amor, a sua redenção, a remissão dos nossos pecados e nos deixou um caminho livre para a vida eterna. Então, ali onde todos os quebrados e injustiçados deste mundo viverão, juntos num reino de justiça plena, paz e alegria, esse é o nosso destino, irmãos. É esse futuro glorioso que nos aguarda. Por isso, vale a pena perseverar. Vale a pena perseverar. E o verso 21, então, Mateus traz uma conclusão. No seu nome, os gentios colocarão a sua esperança. Meus irmãos, é aqui que todos nós esperamos, é aqui que todos nós, para onde todos nós olhamos. É a conclusão de Mateus, deve ser também a nossa conclusão. Todo aquele que se sente injustiçado neste mundo vai encontrar justificação em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz que Cristo para nós foi feito justiça de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. E aqui eu quero deixar 3 aplicações para a nossa edificação e para a nossa oração. Primeiro, irmãos, nós não devemos pôr a nossa esperança em ver justiça sendo feita por instituições humanas neste mundo. Sempre que fizermos isso, nos frustraremos. Porque a natureza humana é corrompida pelo pecado. Então, por mais que algum governante ou jurista tenha uma inclinação a obedecer a lei e aplicar a lei de forma justa, cedo ou tarde, ele será pressionado por algum interesse pessoal que o levará a favorecer os grandes e esmagar os pequenos. Isso é moto contínuo na história humana. Na minha graduação na faculdade, uma das disciplinas eletivas foi teologia e política. Não, teologia e economia. E nas pesquisas que eu tive a oportunidade de fazer, se existe algo comum ao longo do desenvolvimento da história humana no mundo, é que os pequenos sempre foram esmagados. E os grandes sempre foram as mãos que esmagavam. Nunca mudou, irmãos. E nunca vai mudar. Então, é importante pensar nisso quando nós nos aproximamos de uma eleição, não é? No nosso contexto como cristãos, isso nem significa escolher o melhor, porque o melhor a gente já não tem há muito tempo. Mas escolher o menos ruim. E ainda assim, sem pôr nele expectativas que só Cristo pode atender. A segunda aplicação é que nós temos dupla cidadania. Embora sejamos cidadãos terrenos, e isso signifique, sim, o dever de nos sujeitarmos às autoridades constituídas, desde que elas não nos obriguem a fazer nada contra a lei do reino de Deus, a nossa cidadania principal é aquela que nos liga ao reino de Deus e a Cristo.
Cristo é o nosso Kyrios, Ele é o Senhor e Rei das nossas vidas. E nós precisamos recuperar essa consciência e também essa confiança de que esse Rei eterno, Ele é todo-poderoso. E Ele está sentado à mão direita de Deus Pai. Ele virá como um rei conquistador para conquistar e para trazer juízo e justiça sobre a terra. Mas, ao mesmo tempo, Ele é o servo compassivo e amável que o Pai enviou ao mundo para nos restaurar nas nossas vidas quebradas, injustiçadas e condenadas a se apagar. Mas Ele não vai deixar que nós sejamos destruídos ou apagados, porque Ele sustentará a nossa vida com a sua igreja de pé e a chama acesa. E por fim, irmãos, sem essa conscientização, nós corremos o risco de confessar a fé em Cristo de um lado e, por outro lado, entregar as nossas esperanças e a nossa confiança em pessoas tão pecadoras e falhas como nós. Pessoas que não têm por nós nenhuma compaixão, apenas o propósito de nos usar, de nos esmagar como laranjas até extraírem todo o nosso suco, todo o nosso caldo, até a última gota, e depois nos lançarem no esquecimento, nos condenando a viver no deserto da indiferença. Então eu concluo aqui, voltando ao sonho de liberdade do Andy do Fresner, que só se realizou quando ele fugiu da cadeia, depois de anos de planejamento e meticulosa execução. Mas para nós a liberdade não é um sonho, a nossa liberdade é real, irmãos. E é isso que Cristo proporcionou a cada um de nós. A nossa liberdade não ocorreu porque nós fugimos da prisão, porque nós não tínhamos como fugir dessa prisão. Ela estava dentro de nós. Mas porque na sua morte e ressurreição, Jesus nos declarou justos. Ele nos transportou da prisão das trevas para o seu reino de amor e graça. E o libelo acusatório que pesava contra nós foi cravado na cruz de uma vez por todas. Então, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, quero deixar essa reflexão para nós nessa manhã. Meus irmãos, o que Jesus está fazendo em nós é restaurar as muitas áreas da nossa vida que estão constantemente sendo quebradas. O que Ele está fazendo em nós é constantemente mantendo acesa a chama da nossa relação com Deus, na nossa vida, a motivação para viver, para seguir em frente, porque por nós mesmos não somos capazes de fazer isso. Isso tudo é algo que você já tem recebido, não é algo que está numa promessa, ou que você vai receber, você já tem recebido isso da parte do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos por essa manhã, quando a Tua Palavra, mais uma vez, nos faz lembrar dos muitos benefícios com os quais o Senhor já nos tem agraciado, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos faça lembrar, que o Senhor traga, ó Deus, à nossa memória de modo vivo, todas essas conquistas que o Senhor Jesus realizou por nós, na cruz, na morte, na ressurreição. Permita, Senhor, que nós sejamos conscientes, que nós possamos recuperar a consciência desta grande obra, sabendo que Cristo nunca vai nos destruir, que Ele não vai nos esmagar, que Ele não vai nos apagar, mas que Ele está cuidando de nós, para que um dia, Pai, nós possamos ser tudo aquilo que Ele tem planejado para nós, na vida gloriosa, plena e perfeita que está à nossa espera. Ajuda-nos a não pôr a nossa confiança em homens, em instituições humanas, em partidos políticos, em candidatos, mas somente no Senhor Jesus. Ajuda-nos também, ó Deus, a sempre trazer à memória, dia após dia,
Ó Deus, que essas conquistas que o Senhor tem feito por nós, e nós não vamos encontrar isso, Senhor, em ninguém, nem homens, nem em conquistas, nem em realizações pessoais, nem em diplomas, nem em bens materiais, mas somente no nosso relacionamento vivo, verdadeiro, diário, com o Senhor Jesus na Sagrada Comunhão. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos viver essa vida, cada dia procurando renovar o nosso compromisso contigo. Ó Deus, não de fazer tudo certo, não de acertar em todas as coisas, não de estarmos sempre vivendo uma vida perfeita, porque isso não é possível para nós, mas confiando sempre, sempre, sempre nessa graça salvadora, nesse amor bendito, nessa cruz da redenção, na ressurreição da justificação, para que nós possamos seguir firmes, ó Deus, na certeza de que o Senhor está nos conduzindo por um bom caminho, até nos levar ao nosso destino final. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado, e eu te peço que nessa manhã o Senhor visite cada vida quebrada, cada pavio fumegante, e opere, Senhor, a transformação necessária, a mudança necessária, para que haja, Senhor, restabelecimento, para que haja restituição da vida, da esperança e da confiança somente no Senhor Jesus. Nós oramos assim em Teu nome. Amém. Amém.